Quero começar esse vídeo fazendo algumas perguntas para você. Você já deixou de falar o que realmente você queria falar por medo de perder alguém? Você já aceitou atitudes que machucavam você porque você pensou assim: é melhor sofrer com ele do que sofrer sem ele? Ou talvez o seu humor, ele depende totalmente da forma como essa pessoa trata você. Se ele te manda uma mensagem, o seu dia fica super alegre, você fica feliz, você se sente amada, mas se você não recebe uma mensagem dele no seu dia, pronto, você fica o dia todo angustiada, sem saber o que fazer, pensando que ele tá mandando mensagem para outra, e ali a sua alegria acaba, você começa a se sentir totalmente angustiada. Se alguma dessas situações fez total sentido para você, então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar os 7 sinais da dependência emocional. E o último sinal é exatamente aquele que faz muitas mulheres perceberem que há muito tempo elas deixaram de viver para si mesmas. Primeiro eu quero te explicar o que é dependência emocional. A dependência emocional é quando a sua felicidade não depende de você. A sua felicidade, o seu dia bom, os seus risos, depende sempre do outro. A dependência emocional, ela não é você amar demais, é depender do outro para você sentir que você tem valor. E quando a sua felicidade, a sua paz, a sua autoestima, ela passa a depender da presença, da aprovação, da validação da outra pessoa, você deixa de viver por você e você começa a viver em função dessa pessoa. E nesse momento, o relacionamento, ele deixa de ser um lugar de troca. E ele começa a ser um lugar de sobrevivência, porque o relacionamento saudável é quando tem troca, quando você dá carinho, você recebe carinho, mas você sabe muito bem que você não depende daquele carinho para você se sentir feliz, o seu dia não depende daquele carinho para você se sentir amada. E como a dependência emocional, ela começa. Muita gente acredita que a dependência emocional ela começa quando conhecemos alguém, mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, ela começa muito antes. Ela nasce em experiências de rejeições, abandonos, falta de afeto, críticas constantes, ou quando a gente também acredita que só teremos valor se alguém nos escolher. Por isso, eu não quero que você se culpe hoje se você se encaixar nesses 7 sinais. Mas também eu não quero que você ignore esses sinais. Eu tô aqui para te ajudar, para te mostrar o que está errado e também te dar um caminho para você começar a fazer do jeito certo. Enquanto eu começo agora a te explicar esses 7 sinais, eu não quero que você pense nessa outra pessoa. Foque em você. Pense em você. E se faça uma pergunta. Será que realmente eu estou vivendo isso? O primeiro sinal. Você sempre vive com medo de perder essa pessoa, mesmo quando está tudo bem. Você acha que essa pessoa vai terminar com você, você acha que essa pessoa vai conhecer outra pessoa, vai existir o término. Você fica muito ansiosa quando ele demora para te responder. É uma angústia, você não sabe o que fazer, você não consegue mais focar em nada na sua vida. É só ele não me respondeu, o que ele tá fazendo, será que ele tá conversando com outra pessoa? E daí você já começa a ficar irritada, às vezes até mandar outra mensagem, não me respondeu por quê, tá falando com quem, porque não tá me dando atenção. E isso não é paz, isso é medo. O segundo sinal, você aceita muitas situações que te incomodam porque você tem medo de ficar sozinha. Você engole o choro muitas vezes que gostaria de chorar. Você evita conversar sobre assuntos de coisas que te incomodam, coisas que não te fazem bem. Você também perdoa atitudes repetidas. A pessoa erra com você o mesmo erro, essa pessoa sabe que te machuca, sabe que te magoa, você já falou para essa pessoa diversas vezes que essa atitude tá te machucando, tá te magoando, mas ela continua tendo a mesma atitude e você
continua perdoando. E você faz tudo isso para você impedir que esse relacionamento acabe, para você impedir que essa pessoa vá embora da sua vida. E daqui a pouco eu vou mostrar qual é o sinal que mais prejudica a vida emocional da mulher. E na maioria das vezes, muitas nem percebem que estão vivendo isso. Mas bora pro terceiro sinal? O seu humor, ele depende totalmente da forma como essa pessoa trata você. Se ela te trata bem, você tá feliz, como eu falei lá no início. Se ela tá carinhosa com você, você sorri. Se ela fica estranha, você perde a sua paz, você perde a sua alegria, você fica estranha também. Se ele muda totalmente o comportamento, você já se sente super mal. Pronto. Acabou pra você aquele dia, fica um clima pesado e você nem estava triste, começa a ficar triste, você não estava estressada, você começa a ficar estressada. Na verdade, o seu bem-estar nessa situação, mesmo que você não perceba, ele começa a ser controlado por essa outra pessoa. O quarto sinal é algo que eu vejo muito acontecendo e também vejo muito acontecendo quando eu vou atender. Você parou de viver completamente a sua vida. Você parou de sair, você não vai mais tomar um sorvete, você não vai mais no shopping, você não vai mais em lugar algum. Você abandonou as suas amizades, suas amigas, porque você começa a querer ficar só com essa pessoa, o seu tempo é totalmente dessa pessoa, você não tira um momento para você estar com suas amigas, para conversar, para bater um papo. Você esqueceu totalmente os seus sonhos. E se eu te perguntasse hoje, agora, você lembra quais eram os seus sonhos antes de você entrar nesse relacionamento e você se dedicar totalmente para esse relacionamento? O que que você me responderia? Tudo na sua vida gira em torno desse relacionamento. E talvez você nem saiba mais quem é você. Você nem saiba mais o que você quer, o que você gosta. Eu lembro de um atendimento que eu fiz, onde essa mulher era até uma mulher madura, não era nova. E ela estava num relacionamento de muitos anos. E ela também queria tratar, algo que incomodava muito ela nesse relacionamento dela. E a gente foi, né, conversando com ela, esse tratamento foi um tratamento terapêutico entre eu e uma amiga minha. Então, foi duas terapeutas para tratar uma mulher. Porque eu sou especialista em relacionamento e uma amiga é especialista em autoestima, amor próprio. Então, eu e ela se juntamos para a gente intensificar mais aquele tratamento que aquela mulher estava precisando. E a gente percebeu que ela dependia, ela era muito dependente, né, desse parceiro. Ela não saía de casa, ela não fazia nada, ela só vivia para casa, só vivia para a família. E ela não tinha planos, ela não tinha sonhos, ela reclamava muito de algumas atitudes do parceiro. Só que conforme o tratamento foi, né, acontecendo, eu percebi o tanto dependente emocional que ela era daquele homem. E aquilo que fez mal para ela. Muitas das vezes a gente não percebe, mas às vezes não é o comportamento do parceiro que tira a nossa paz, que nos perturba. Muitas vezes o que tira a nossa paz e nos perturba é a gente não ter a nossa própria vida, é a gente não ter os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas amizades. Então, se você tá totalmente vivendo para um relacionamento, não é diretamente, totalmente as atitudes dessa pessoa que vai fazer com que você se irrite, perca sua paz. Nessa situação, o que acontece é que você se perdeu de si, você vive só pelo outro. Então, acaba que você mesma está se fazendo mal. Mas é inconsciente, você não entende. É por isso que eu tô aqui para te explicar tudo, para você sair dessa dependência emocional, para você sair dessa angústia que você está sentindo dentro de você. O quinto sinal é um sinal que também faz parte de muitas mulheres. Eu acho que eu perdi as contas de quantas mulheres eu já atendi que tinham dificuldade de falar a palavra não. Então, o quinto sinal, você tem dificuldade de falar a palavra não. Você acredita que se você falar não para esse homem, ele não vai mais te amar, ele não vai mais te desejar, ele não vai ficar do seu lado, você vai ser uma eterna chata. Você acredita que você precisa falar sim para agradar. Você tem medo de ser rejeitada, então você prefere se anular. Você prefere falar sim para tudo, porque na sua cabecinha, se você falar não, você vai ser rejeitada. Então, para que eu vou falar não?
né? Afinal, eu não quero ser rejeitada. A rejeição dói. Isso realmente já foi identificado na ciência. A rejeição é uma dor ali mesmo, no corpo. Dói. Não aceite isso como uma rejeição, tá? Aceite como uma pessoa que é imatura e não entende os seus limites, não entende quando você não quer algo. Então, agora bora pro sinal 6. Você acredita que você não vai encontrar alguém melhor. Olha, essa é, acho que é a campeã. As mulheres acham que não vão encontrar alguém melhor. Não existe homem melhor. E se for para mim bater cabeça com outro homem, é melhor eu ficar com esse. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí tá o maior erro que a mulher pode cometer. Porque quando você pensa assim, se for para mim passar por tudo isso com outro, eu prefiro passar com esse que já está comigo. Você tá dizendo assim para você mesma, eu vou fazer novamente escolhas erradas. E não é isso que você precisa fazer na sua vida. Quando você consegue sair de um relacionamento que está te fazendo mal, o próximo relacionamento você precisa fazer escolhas totalmente diferentes. Você precisa entender os sinais desse relacionamento. E muitas mulheres não entendem isso, elas não entendem o sinal. Elas saem de um relacionamento que elas foram totalmente dependentes emocional, elas sofreram muito e acabam indo para outro relacionamento que elas continuam sofrendo. Elas continuam se sentindo angustiadas. A dependência emocional às vezes até aumenta, porque ela sai de um relacionamento e ela já arruma outro para ela não sentir a dor daquele relacionamento que ela saiu. Esse pensamento, ele pode até te fazer aceitar migalhas, tá? Então, quando você aceita estar em um relacionamento porque você acha que você não vai encontrar alguém melhor, você está dizendo para você que você não tem capacidade de escolher um homem melhor, um homem que vai te respeitar, que vai cuidar de você. E você tem capacidade, sim. Você tem capacidade de encontrar um homem que vai te amar, um homem que vai ser legal, um homem que vai ser carinhoso, um homem que vai ser justo, um homem que não vai te mostrar que ele é perfeito, ele vai ter imperfeições, mas as imperfeições dele não é diretamente te maltratar, não te dar atenção. Então você tem capacidade sim, você só precisa aprender. E o que é o que a gente faz aqui, nesse canal. Então a dependência emocional, ela vai falar isso pra você, fica aqui. Aqui é confortável, você já está acostumada com essa dor, você já está acostumada com esse relacionamento, você já sabe como lidar, você fica uns dias triste, daqui a pouco você está feliz novamente. E essa felicidade não dura muito, mas pelo menos você recebe alguma coisa. É basicamente isso que a dependência emocional vai falar para você, mas não é o que você tem que aceitar. Agora bora pro sétimo sinal. Você esqueceu totalmente quem você era antes desse relacionamento. Agora eu vou te pedir uma coisa. Quando você acabar aqui, olhe as suas fotos antigas, fotos onde você sabe que você estava se sentindo feliz, fotos que você sabia que você não dependia de outra pessoa para se sentir amada, para se sentir desejada. Eu quero que você lembre daquela mulher que sorria, daquela mulher que fazia planos. Eu quero que você comece a pensar: essa mulher, ela ficou para trás? E se esse sétimo sinal doeu, talvez seja porque exatamente é isso que está acontecendo com você. Você está sentindo falta de si. Você está sentindo falta daquela mulher que sonhava, que às vezes queria casar na igreja, queria ter um homem que cuidasse dela, que desse atenção para ela, queria ter um parceiro, um amigo. E hoje em dia as mulheres estão falando assim, isso não existe. Eu vejo muitas mulheres falando casar é algo que já foi, que já existiu, já foi bom, hoje em dia não existe. Existe. Existe casamento bom, existe casamento feliz, existe todas essas características que você quer em um homem, ela existe. Você só precisa aprender a escolher o homem certo, você só precisa aprender a se relacionar. Aqui eu também tenho um vídeo falando como se relacionar melhor. Você precisa olhar mais para você do que para o outro, porque o outro, ele tem um benefício muito grande quando você olha mais para você. O outro, ele tem uma mulher
que ela tem amor próprio, ela tem autoestima. O outro só ganha quando você olha para você. Olhar para você, cuidar de você e priorizar aquilo que você quer não é egoísmo. Egoísmo é você olhar somente para você e você não querer saber se o outro está, se você está fazendo o outro se sentir bem, se você está fazendo o outro se sentir feliz. Isso é egoísmo. Mas olhar para você antes de olhar para o outro e entender o que te faz feliz. O que me faz feliz? Você já se fez essa pergunta? O que me faz feliz? Já parou? Já escreveu no papel? Então não é egoísmo priorizar você, olhar para você. Ao contrário, quanto mais você olha, como eu já disse, quanto mais você se prioriza, quanto mais você se ama, mais o seu parceiro ganha. Porque quando você é uma mulher que entende quem você é, entende seu valor, entende o que você merece, o outro, ele te olha com um olhar apaixonado, ele te olha com um olhar te desejando, porque é isso que o homem ele busca em uma mulher, isso que um parceiro busca em uma mulher, uma pessoa confiante, uma pessoa cheia de si, cheia de felicidade, cheia de identidade. Se você pega toda a identidade do seu parceiro, traz para você e o que você realmente é, você deixa de lado, o que você vai ter para oferecer? Se o que temos hoje para oferecer dentro de um relacionamento, de verdade, é o que a gente é o que somos. Então pense nisso com carinho. Agora eu quero que você perceba uma coisa: todos esses sinais que eu te falei, nenhum deles falou sobre amor. Todos eles falaram sobre o quê? Sobre medo. O medo de perder, o medo de ficar sozinha, o medo de não ser suficiente. O amor, ele te aproxima. O medo, ele te afasta. Agora a gente vai para um exercício. Esse exercício, ele é obrigatório. Não pule esse exercício, tá? Pegue papel, pegue caneta e vamos para esse exercício agora. Eu vou te fazer perguntas e eu quero que você responda. Em que momento eu deixei de me escolher? O que eu amava fazer antes desse relacionamento, que eu abandonei, hoje eu não faço mais. Quem eu quero voltar a ser? Por que que eu sempre peço para vocês colocarem tudo no papel, para vocês escreverem? Porque quando a gente coloca os nossos sentimentos no papel, a gente está colocando os nossos sentimentos para fora. E esse sentimento, ele deixa de ser um peso, ele começa a se transformar em clareza, você começa a entender o porquê você sente, o que você pode fazer para não sentir mais. Então, quando você escreve realmente, você também está fazendo uma terapia muito forte. Eu acredito que escrever é terapêutico, tá? E é. Então, escreva o que você está sentindo agora. E agora eu quero também te fazer um desafio. E durante 7 dias você faça escolhas pensando somente em você. Nossa, Nath, mas isso é egoísmo. Eu quero que você faça isso. Faça. E daqui a 7 dias me mande uma mensagem lá no WhatsApp falando: eu fiz o desafio dos 7 dias pensando somente em mim, e as pessoas que estavam ao meu redor ganharam muito com isso. Então, esse desafio, tá? Vai ser para daqui a 7 dias você fazer coisas pensando somente em você. Pode ser uma caminhada, pode ser ler um livro, pode ser sair para tomar um sorvete com uma amiga, pode ser orar, pode ser escrever os seus sentimentos. Parece simples, né? Mas é assim que a gente começa a reconstruir a nossa autoestima. Eu quero que você agora guarde essa frase, ou você escreva ela e coloque assim colada no seu espelho todos os dias. Quem aprende a se escolher não deixa de amar, apenas deixa de aceitar menos do que ela merece. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero que você saiba que existe sim um caminho para você reconstruir a sua autoestima e seu amor próprio. E eu posso caminhar com você nesse caminho. Na descrição desse vídeo tem 2 links. O primeiro link é um e-book, Um Caminho de Volta para Mim. Ele é um e-book que vai te ajudar a transformar o seu amor próprio, transformar a sua autoestima. Ele é um e-book que ele vai te ajudar a reconhecer a mulher que você é, a se reencontrar, ser uma mulher mais forte. E eu coloquei um preço tão pequeno, é para te ajudar, é para você colocar em prática. Tem exercícios, tem a minha história, tem contando como eu saí de um relacionamento de 11 anos, como eu me reconstruí, como eu
voltei a ter a minha vida, ter o meu amor, saber fazer novas escolhas e saudáveis. E o valor é tão pequeno, é R$19,90. É para você realmente se entregar e você falar assim: eu quero voltar a ter amor próprio, eu quero voltar a ter autoestima. E é isso que eu também quero para você. No link também vai ter um método Supere a Dor do Término. É para você, mulher, que acabou de sair de um relacionamento, tá sofrendo, não tá conseguindo viver. Às vezes o outro já está até em outro relacionamento, você não consegue superar, essa dor tá muito forte dentro de você. Esse método é um método que vai te ajudar muito. Ele é um método com 9 fases, é uma fase por semana. Tem a fase da aceitação, a fase da dor intensa, a fase que você tem vontade de mandar mensagem para esse ex, se humilha, vai atrás. Então, todas essas fases te ajudam a não fazer isso, te ajudam a sair dessa dor e reconstruir novamente ou construir o seu amor próprio. Também vou deixar o link aqui na descrição do grupo de mulheres, que ele é totalmente gratuito para você que não tem condições de pagar uma terapia. Toda semana a gente faz vídeos, áudios. Eu tô mandando sempre algo muito legal para ajudar essa mulher nessa recuperação. E agora eu quero saber de você, qual desses 7 sinais falaram mais com você? Escreva aqui nos comentários, eu quero muito entender qual foi o sinal que mais falou com você, o que você mais identificou, porque eu amo. Quando vocês escrevem aqui no comentário, eu leio cada comentário, eu mando mensagem para vocês, a gente tira dúvida lá no privado, no WhatsApp. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, curta esse vídeo, porque tem mulheres que precisam ouvir essa palavra, tem mulheres que são dependentes emocional e elas não conseguem sair disso, então deixa o seu like, tá? E compartilha esse vídeo também com uma amiga que você sabe que ela é dependente emocional, que ela tá sofrendo, compartilha esse link com ela desse vídeo. E eu tô muito feliz. Mais uma terça-feira que vem estaremos aqui novamente conversando. Agora eu vou estar no WhatsApp. Se você quiser falar comigo, me manda uma mensagem. Eu amo tirar dúvidas de vocês. Eu amo conversar, entender um pouquinho da história de vocês. Então vocês podem me encontrar lá, tá bom? Um beijo, tchau.